Paz, igreja, tudo bem? Como que vocês estão? Como passaram a semana? Espero que bem. Quero partilhar com vocês nessa tarde um texto onde eu diria que o mundo todo conhece. Um texto clássico da Bíblia, onde a palavra de Deus será exposta para ministrar o meu e o seu coração sobre decisões de nossas vidas. Você acha que o impossível de acontecer é fácil? Vamos ver ao texto o que ocorreu na história e quais decisões foram precisas tomar para que ocorresse o que se parecia impossível. O texto que eu quero partilhar com vocês hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, lá no verso 45. Nós vamos falar sobre a história do rei Davi, mas que antes de se tornar rei, era apenas um guri, que corria pelos campos levando as ovelhas de seu pai, de sua família para ser cuidado. E quando chegamos diante desse texto, vamos se deparar com um menino cheio de ousadia, mas que tinha uma vida cheia de Deus para poder diante das dificuldades, para que o impossível viesse a ocorrer ou acontecer. O verso 45 do capítulo 17 vai dizer assim: Então disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu provocastes. O texto é clássico. Davi aqui chega diante da batalha onde o exército do Senhor, o exército ali governado pelo rei Saul, está diante do exército filisteu. Quando aparece Golias, e um gigante narrado ali pelas escrituras, provoca o exército do Deus vivo, mas não apareceu ninguém para que viesse gladiar-se com esse gigante. Portanto, o que ocorrera? Quando Davi vem ao encontro do exército, mandado pelo seu pai Jessé, para levar ali mantimentos para os seus irmãos e também receber notícias do que estava acontecendo na guerra, Davi se depara com aquela situação. Um menino que olha e vê um gigante afrontando o exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo todo acuado, amedrontado, porque um gigante o afrontara e ninguém ali se dispôs a guerrear. Aí eu te pergunto novamente a você: você acha que o impossível é fácil? Davi, quando se vê diante dessa situação, todos veem que essa situação é humilhante ao exército do Deus vivo. Ele olha e se depara com aquele gigante. Ele vê o gigante como o tamanho real. Possivelmente ele vê o gigante como o tamanho real. Mas o fato é, quão gigante era Deus dentro de Davi, maior do que o gigante que estava à sua frente. Por isso que o impossível para Davi não é fácil, mas ele vai à guerra, ele vai à batalha, não pela estatura dele, nem mesmo pela estatura do gigante, mas ele declara: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Mas a primeira batalha que Davi teve que enfrentar foram as afrontas de seu irmão. O texto de 1 Samuel 17 vai dizer que os irmãos deles afrontaram a Davi. O que é que você está fazendo aqui? Você é um bisbilhoteiro, você não deveria estar aqui, você deveria estar no campo cuidando das ovelhas. Aqui não é o seu lugar, não foi feito esse momento para você, não é chegado a sua hora. Mas lá ele estava, porque ele estava obedecendo a voz do pai dele para levar o mantimento, para receber as notícias do que estava acontecendo. Mas eu quero dizer aqui que Deus, aprove a Deus conduzir Davi naquele momento.
Assim como aprove a Deus, a mim e a você, diante do impossível das situações que nós temos no nosso dia a dia, como nós iremos se posicionar? É fácil tomar decisões que são fáceis? Teoricamente sim, porque decisões que são fáceis, teoricamente são fáceis de ser tomada, mas é fácil tomar decisões quando tudo parece impossível. Como é que eu vou lidar com esse gigante? Como é que eu vou lidar com essa adversidade? Eu vou agora chatear os meus irmãos? Eu vou chatear aquelas outras pessoas? Mas ele tem crédito. Qual é o crédito que Davi tem? O Deus vivo o enviou. Por isso ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Quando Saul o chama e fala para ele: coloca essas armaduras, ele fala assim: não, essas armaduras não são para mim, Deus já me deu as armas certas para poder brigar. E ele fala: o teu servo já matou leões, já matou ursos para brigar, para aquele urso, aqueles leões não comessem as suas ovelhas. O que seria apenas esse gigante? Porque o Deus que habita em mim é muito maior, é muito mais poderoso. Essa é a narrativa do texto. É onde um rei que se amedronta, é onde um menino se agiganta, porque dentro dele existe um gigante. O Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso El Shaddai, Tsbaioth é o seu nome, o Senhor dos Exércitos. As nossas batalhas, elas só podem ser vencidas se nós formos à guerra, mas não com nossa força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Por isso o impossível, ele pode ser fácil ou ele pode ser difícil, mas ele se torna possível quando nós vamos à guerra no nome do Senhor dos Exércitos. A pergunta é: o seu impossível, como você está lutando? Quais são as suas armas? Em que nome que você está indo? Quando você sai da sua casa, se direciona a um campo de batalhas, a um outro lugar onde você sabe que tem guerra, que não está fácil ali, em qual nome que você está indo? Deus chama a mim, Deus chama a você, Deus nos chama para sermos ousados, usados e sermos aprovados por Ele, porque é no nome dEle que nós vamos às situações, para que não gerássemos angústias em nós, ou nós nos retrocedemos como covardes, assim como foi o exército que estava com Saul. O povo se amedrontou, se acovardou, se escondeu. Ninguém quis, mesmo diante das promessas do rei Saul, dizendo para aquele povo que teriam benefícios se esse povo, ou quem ali fosse, brigasse, lutasse, ganhasse aquela batalha contra Golias. Saul prometera benefícios, mas ainda assim ninguém. Eis que Deus levanta um guri, mas eu quero declarar que Deus levanta a você para a peleja que você tem na sua casa, que a peleja que você tem na sua família, porque você não precisa ir no seu nome, basta você ter coragem e se declarar: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que nos garante a vitória. Nós declaramos isso em nossa igreja, porque o sangue de Cristo é que nos garantiu, nos garante e nos garantirá a vitória. É eminente, porque o sangue de Jesus tem poder, assim como o seu nome. Então, meus queridos, a história que eu estou contando para você, ela não é novidade para mim, não é novidade para você, não é novidade para ninguém. É uma história rica, é uma história clássica, é uma história verdadeira, aonde Deus levanta um guri para pelejar, para mostrar para todos aqueles que estão na batalha que quem dá vitória é Ele. É o nome do Senhor Deus que será exaltado, que será glorificado, pois somente Ele será. E assim foi Davi para a batalha. E assim ele venceu a batalha, como todos nós sabemos. O impossível
ele é fácil, ou ele só se torna fácil quando nós colocamos Deus à frente. Quando nós nos amedrontamos, quando nós nos escondemos, é porque nós queremos ir na nossa força. E na nossa força nós podemos ter as armas completas, armaduras perfeitas, ainda assim seremos derrotados. Sabe por quê? Porque o nosso braço é fraco, mas o braço do nosso Deus, ele é forte e ele é poderoso. E assim como Deus ungiu Davi, tocou Davi, direcionou Davi a pegar a pedra naquela funda e arremessar, foi certeiro, a fronte do gigante. Golias ali caiu. Davi pegou a espada dele e cortou o pescoço dele, a cabeça, arrancou fora como troféu. E todos os filisteus ali bateram em retirada, porque viram que o gigante deles não tem força contra o nosso gigante. O nosso Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele dá a vitória a quem quer, quando quer e na hora que ele quer. O que compete a mim, o que compete a você, igreja, é simplesmente colocar em suas mãos e ir à guerra. E ir à batalha. Ficar se escondendo, se acovardando, isso não muda nada. Nunca mudou e jamais mudará. O que muda é nós colocarmos as nossas forças nele e irmos à batalha no nome do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus vivo, no nome do Todo-Poderoso Deus. O Senhor venceu a batalha através da vida de Davi. O Senhor venceu a batalha através da vida de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O Senhor tem vencido a batalha por meio do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, na força e pelo sangue de Cristo Jesus na minha e na sua vida. Hoje nós só podemos ser mais que vencedores por meio dele, o Senhor dos Exércitos, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, meus queridos, a sua luta, a sua guerra, a sua batalha, ela se faz possível ocorrer e acontecer quando você se curvar diante do grande eu sou e reconhecer que só terá vitória se ele for à frente, se ele te impulsionar, se ele te guiar, se ele te dar as palavras corretas para você proferir. Por isso Davi, a começar a sua batalha, ele declarou: eu vou no nome do Deus vivo, no nome do Senhor dos Exércitos. Então aqui nessa tarde, eu quero dizer para você, tem dificuldade? Tem guerras? Você quer lutar no seu nome? A batalha já está perdida. Portanto, se você decidir, se você for convencida por Deus, e assim eu creio nessa hora, que você seja convencida por Deus a se encorajar, a ser tomado pelo poder dele, de ir a qualquer batalha no nome dele, você já é mais que vencedor. Você já é mais que vencedora nisso daí. Mas a decisão de ir eminente à frente, de se colocar à disposição, o impossível só se faz possível quando alguém se coloca à disposição. Portanto, Deus vai falar que humilha os fortes e exalta os fracos, porque os fracos só têm força na força do braço do Todo-Poderoso Deus. E é assim que eu e você precisamos guerrear as nossas guerras. É assim que eu e você precisamos guerrear as nossas vidas, por nossa casa, por nossas causas, por essa cidade, por essa nação, por sua família, por aquilo que almeja, por aquilo que dói em seu coração, por aquilo que te angustia, por aquilo que você chora, por aquilo que você não dorme, por aquilo que deixou de fazer você sorrir. Você precisa entender, Deus é que promove a alegria e traz formosura ao seu rosto quando você se coloca à disposição e se permite que Ele faça através da sua vida. Ele te chama, Ele me chama, Ele nos chama para lutar
mas a guerra é dele, ele só quer nos usar e nós seremos instrumentos na mão do Todo-Poderoso Deus. A disposição, a disponibilidade compete a mim e compete a você. O impossível só se torna fácil quando nós se colocamos na brecha e se permitimos sermos usados por Deus. E assim sendo, nós se tornaremos ousados e aprovados por Ele, porque a guerra, a batalha, a Ele pertence. A vitória Ele dá a quem se disponibiliza a guerrear no nome dEle. Por isso, eu quero convocar a você. Guerreie a sua guerra, mas não na sua força, não nos seus braços, não na sua inteligência, não na sua capacidade, não no seu discernimento, não na sua sabedoria, mas sim naquilo que Deus pode fazer em mim e em você. Essa é a mensagem que Deus havia colocado em meu coração ontem, por volta da hora do almoço. E hoje eu creio que Ele confirma em meu e seu coração. Sabe por quê? Porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Assim Ele te chama, assim Ele me chama, assim Ele nos chamou. Portanto, a decisão de se estar disponível e em disponibilidade, ser ousado para ser aprovado no nome dele, compete a mim e a você. Que a força e o poder dele nos impulsione. Que o Espírito de Deus nos encoraje, porque o Senhor nos disse: eu lhe dei espírito de ousadia. O dunamis do Senhor, a explosão do Senhor, a força do Senhor, não para nos acovardarmos diante das situações, mas para confiar nele, que é Ele que faz. Mas seja eu e você instrumentos na mão desse Todo-Poderoso Deus. Assim como Davi foi instrumento na mão do Deus vivo para vencer aquele exército dos filisteus, para derrubar Golias. Que Deus possa usar você como instrumento na mão dele, para derrubar os Golias que você tem encarado no seu dia a dia. As dificuldades e adversidades, as angústias e as fraquezas, os choros e as lágrimas, elas podem ser vencidas e o seu rosto ter a formosura que Deus quer que tenha hoje e sempre. Gostaria de orar por você e pela sua casa e abençoar você. Amém? Querido Deus, mais uma vez eu te louvo e eu te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre e ela se renova a cada manhã. Assim como a sua misericórdia, Deus, se renova a cada manhã. Que o Senhor enche cada lar, ó Pai, cada vida que assistir essa ministração, ó Pai, essa palavra, ó Deus, porque não é minha, é sua. Enche de ousadia no poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga o renovo e a coragem que cada um de nós necessitamos e precisamos para lidar com as adversidades, as dificuldades do nosso dia a dia. Por isso, Deus, invada cada lar em nome de Jesus, eu lhe peço, pela misericórdia e a graça do Senhor, e anima e aviva cada um, ó Pai, sendo em cada lar, em cada hospital, nas prisões, Senhor, aonde quer que essa mensagem seja ouvida e assistida, seja o Senhor exaltado e glorificado, ó Deus. Dê força, levanta o caído, renova o abatido, dê vida àquele que está morto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque o seu nome, Deus, é que será exaltado e glorificado. Ao nome que é sobre todo nome, as trevas e o inferno teve que recuar. Ao nome que sobre todo nome é o nome de Jesus, nós temos vitória, pois o sangue de Jesus nos garante a vitória, pois Ele é a maior armadura que nós temos. Por isso, Deus, nós oramos, ó Pai, nessa tarde, em nome de Jesus, pois eu creio onde que essa mensagem chegar, o Senhor falará poderosamente em cada coração, ativando e avivando o Espírito da verdade, o Espírito dunamis, o poder do Senhor. Por isso, Deus, abençoa cada um, em nome de Jesus, cada lar, cada família, cada cidade, cada estado, cada nação, Deus, em nome de Jesus, pois Teu é o reino, o poder e a glória, Deus, para todo sempre. Eu os abençoo, Deus, em nome de Jesus, pois eu creio que há poder ao nome de Jesus a ser liberado, há poder
poder ao nome do Santo, Santo dos Santos, ao nome do Deus vivo, ao nome do Senhor dos Exércitos, a ser liberado e a ser transformado cada vida e cada coração. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu compartilho essa mensagem, é no nome que é santo e vivo, o nome de Jesus. Aleluia! Ao Senhor a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Amém e amém. Deus abençoe você, igreja. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe, porque a vitória é o Senhor que te dá. E na cruz você já é mais que vencedora. Seja ousado, usado e aprovado em Cristo Jesus, pois o impossível se torna fácil quando Ele vai à frente. Deus abençoe você. Amém? Fui.